Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are possible. Only. Momento de meditação. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Porque não se pode conhecer Jesus dessa maneira. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 12, do versículo 20 ao 22. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem: Senhores, queríamos ver a Jesus. Na página 10 em diante, o profeta diz: Agora nós encontramos aqui, como lemos, que estes gregos desejaram vê-lo. Eles vieram para encontrar Jesus. Sem dúvida que eles, como você e eu, ouviram falar dele, as grandes obras que ele havia feito e a grande pregação que ele havia feito e as coisas incomuns de sua vida. Deste modo, ele tornou-se uma pessoa incomum. E eu desejaria parar aqui apenas o suficiente para dizer isto, que quase sempre, quando você encontra Deus numa pessoa, você encontra uma pessoa
muito incomum, sendo usada da maneira mais incomum. Assim que Jesus era este tipo de pessoa, e ele atraía as pessoas para descobrir exatamente o que ele era e quem ele era. E naturalmente, estes gregos eram pagãos, idólatras, porque os gregos adoravam ídolos e eles foram grandes, bem, eu diria, escultores e atletas, e tinha muita arte. Os gregos tinham grande arte grega que nunca foi superado mesmo até este dia, até suas artes, e eram grandes pessoas atléticas, e sabendo que havia um Deus em algum lugar, e eles tinham milhares deles que adoravam, e eles tinham ouvido falar de um Deus histórico que fez grandes milagres entre os hebreus, e então eles também tinham ouvido falar o que este Deus, que costumava ser o Deus hebreu, operador de milagre, estava lá em suas terras, com eles novamente, de modo que isto atraiu a atenção deles. Deste modo, eles vieram para ver Jesus. E note, normalmente a maneira que as pessoas desejam encontrar Jesus é encontrar alguém que saiba como levá-los a Ele, um líder ou um de seus servos. É a maneira que eles o encontram. Deste modo, Jesus, se ele alguma vez escolhe um servo, ele sempre escolhe alguém que traga o povo até ele, porque é seu propósito servir o povo. Agora, nós encontramos que eles foram conduzidos à sua presença. Agora, estes gregos, Filipe, eles haviam consultado Filipe, e Filipe disse: agora, aqui está alguém que deseja ver o nosso Senhor. Por isso, não seria certo para mim ter a honra de apresentar estes gregos ao meu Senhor. Por isso vou apanhar André e para ir comigo. E deste modo eles foram e apanharam André. E tanto André como Filipe foram e apresentaram estes gregos a Jesus. Agora, aqui está uma grande coisa e um texto que é incomum. Simplesmente, tão logo que estes gregos foram dirigidos a Jesus, Jesus não dirigiu para si mesmo, ou ele não se deu a conhecer a eles, porque não se pode conhecer Jesus desta maneira. Não se conhece Jesus desta maneira. Porém, tão logo que nós vemos aqui na Escritura que quando estes gregos foram trazidos a Jesus e estavam em sua presença, parece que Jesus teria dito:
bem, este sou eu sou o Messias da raça judaica, que foi predito pelos profetas, pela inspiração por trás dos séculos, e eu estou aqui agora, e eu sou, nasci em Nazaré, eu sou de mãe judia, meu pai é Deus, e eu estou aqui agora para dar-me a conhecer a vós, gregos. Agora, isso seria mais como que a versão de 1961 disto. Porém, olhe, tão logo que eles foram levados em sua presença. Essa é a coisa principal, levar as pessoas em sua presença. E tão logo tiveram em sua presença, Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Que coisa incomum! Ao invés de aceitar a apresentação deles, a coisa que ele fez foi dirigi-los a um lugar que eles pudessem encontrá-lo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O que ele fez aqui? Ele os dirigiu a essa grande verdade. Como vê-lo, eles não puderam vê-lo da maneira da vida eterna. Apenas ali de pé, da maneira que ele estava, ele era um homem. Agora, veja, eles dirigiu ali em sua presença. Cristo os dirigiu à verdade. Ele disse, como que para vê-lo era ir até a cruz. É aí onde está, na cruz. Se o grão de trigo não cair, fica ele só. E se ele não morresse, ele teria que ficar só, ele próprio. Se ele não morresse, porém ele sendo o grão de trigo que caiu na terra, e logo se ele cai na terra, ele disse que ele dará muito fruto. Se ele cai na terra e morre, porém tem que ser um grão com germe, ou não dará fruto nenhum, porém tem que ter vida nele antes que ele possa cair na terra. E ele tinha vida eterna nele, porque ele era Emanuel, e ele teve que dar sua própria vida para dar vida novamente. Tome como o trigo. Você diz, como poderia um grão de trigo? Aqui está o que acontece. Um grão cai, ele dá 100 milhões de grãos. 1 milhão de grãos cai e dão uma barcaça carregada, e seguidamente até que alimente o mundo inteiro. Isso é o que ele quis dizer. Se eu viver minha vida só e morrer desta maneira, apenas viver
minha vida só, bem, então não haverá nenhum fruto depois de mim. Porém, se eu caio na terra, sob o poder de Deus, eu produzirei um novo nascimento. E nesse novo nascimento, ele produzirá um outro com novo nascimento, e um outro com novo nascimento, até que o mundo inteiro será missionarizado e o evangelho pregado. Este evangelho deve ser pregado em todo o mundo como testemunha de mim. Estes sinais seguirão os que crerem. Logo, se nós mesmos, então, em nosso ministério e em nossos pensamentos e em nossa vida, se nós ficarmos como estamos, nós não podemos fazer nenhum bem. Nós temos que morrer também no altar, ou nós viveremos só. Nós viveremos para alguma denominação ou algum credo. Nós viveremos para alguma organização. Porém, se nós morrermos para nós mesmos, então o Espírito Santo se espalhará por todo lugar através de nossos lábios. Nós temos que morrer. Tantos hoje, assim é como agora, que se nós devemos compreender que nós temos que morrer para produzir nova vida. Deste modo, ele falou tanto quanto a isto: se vós quiserdes me ver, tendes que morrer para vós mesmos, e então produzireis uma nova vida. Agora, se nós desejamos vê-lo, se você alguma vez espera vê-lo, você nunca o verá por unir-se a uma igreja, a algum livro de leis que você guarde, alguns credos que você sirva. Você o verá quando você morrer, quando você vem ao Calvário e é crucificado para você mesmo, e então você verá Jesus. Queremos vê-lo. Primeiro, antes que ele dissesse algo, ele os dirigiu ao lugar de encontrá-lo, como com todos os gentios ou todas as pessoas, encontra-se Jesus na cruz, quando se é crucificado com ele. Hoje, nós tentamos encontrá-lo em tudo. Nós tentamos encontrá-lo no edifício de igreja. Nós tentamos encontrá-lo numa denominação. Nós tentamos encontrá-lo ao recitar algum credo. Nós tentamos encontrá-lo guardando certos dias, obedecendo certos rituais, porém nós
não podemos encontrá-lo até que venhamos ao Calvário. Ali nós somos crucificados, caímos no pó da terra e morremos para nós mesmos. E então renascemos, então nós encontramos a Jesus. Oh, tantos tentando hoje guardar a si mesmos e manter a sua própria ideia. Eu tenho minha maneira quanto a isso, eu creio nisso, porém você não pode encontrar Cristo até que você morra para si mesmo e aceite, ó, a palavra, então você encontra a vida. Vamos ver quão diferente hoje com as igrejas ou os discípulos de hoje, o que eles fizeram. Se você chegasse aos discípulos de hoje, aqueles discípulos, antes que fizesse qualquer coisa, eles levaram estes gregos diretamente para a presença de Jesus. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele terá que atuar da mesma maneira hoje, se você for levado à sua presença. Os discípulos hoje são tão diferentes, pois hoje eles tentam levar você a um berço, ou uma manjedoura, ou a um Papai Noel, ou a um coelhinho para a Páscoa, ou alguma outra coisa, ao invés de a Cristo. Eles nunca levaram você na presença de Cristo. O Natal não é Cristo, não. Hoje eles o levam a algum outro lugar, alguma outra estátua, alguma igreja, alguma organização, algumas leis doutrinárias, porém nunca o levam na presença de Cristo. Um verdadeiro discípulo genuíno o levaria diretamente na presença de Cristo, e dali Cristo mostraria a você o que você teria de fazer. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.